prazer de receber o doutor Adnei Esteves, ele é coloproctologista, está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigado a você. Falar sobre esse assunto que às vezes quem tem não fala que tem, não busca tratamento, né? Vamos começar do zero. O que são as hemorroidas? Bom, as hemorroidas, ela é uma veinha que é um inchaço que tem na borda do ânus. É muito mais comum do que a gente sabe, só que como você falou, é um mito. As pessoas, elas têm vergonha de falar que tem uma hemorroida e que tem algum desconforto, principalmente nessa região, que é um tabu. Essas hemorroidas, elas são estimuladas pelo ganho de peso, é o principal fator de risco. E outro problema é a constipação, que é o intestino preso. O intestino preso faz com que as pessoas cada vez forcem mais e faz com que essa hemorroida e esse vasinho ele vá se dilatando e vá aumentando. Isso faz com que há um aumento na hemorroida, um aumento no tamanho e aí começa a ter o desconforto. Então, hemorroida realmente é fator de risco. Ganho de peso, fator de risco, constipação. E também é muito importante a gente falar das pessoas que ficam no celular vai no banheiro, fica muito tempo no banheiro. Esse é um fator de risco importantíssimo, no qual a evacuação na privada, ela tem uma posição que não é tão adequada. Você ficando 30 minutos, isso favorece o aparecimento das hemorroidas. Tá. Isso é uma vida inteira de hábitos que não colaboram? Então, desde a infância, então uma criança que já tem o intestino preso, já pode ter hemorroida na criança ou precisa de mais tempo de exposição? Normalmente não é muito comum uma criança ter hemorroida, a menos que ela tenha uma constipação muito importante e que tenha algum problema. Então, há um tempo que acontece. Então, aquela pessoa que não faz exercício físico é excelente para hemorroida. Aí a pessoa pensa, mas eu faço exercício e pode sangrar. Pode sangrar porque você tem hemorroida e não porque você está fazendo o exercício. O exercício, ele favorece o fortalecimento da musculatura. E também para o intestino funcionar melhor, né? Exato, ele tem uma função, exatamente, então. Uma pessoa que é sedentária e na verdade ela vai piorar o intestino dela e vai piorar a hemorroida e provavelmente ela vai ter que ser submetida a um procedimento no futuro. Tá. Mas perguntar se a pessoa tem alguma doença orificial, que é um nome bonito, um jeito mais suave de falar, fala doença orificial, tem várias, né? Hemorroida é uma delas, né? Mas isso é abordado por várias frentes médicas? Ou também é um tabu em outras consultas médicas? Porque aqui a gente está falando com um especialista, coloproctologista, mas a gente não costuma, a menos que a pessoa já saiba que tem uma doença e está fazendo um tratamento, que a gente vai falar sobre essa importância. Às vezes é uma mulher que só vai ao ginecologista, o médico dela é o ginecologista, ou alguém que está fazendo um outro tipo de acompanhamento, um homem que vai ao cardiologista, mas não fala sobre essa um tabu você falar com o seu médico coloproctologista. Você chega lá e você já tem a vergonha. Então, muitas pessoas chegam e falam, nossa, mas o que ele vai examinar, o que ele vai fazer? Então, isso é muito importante. Você desmitificar, não ter mais esse medo de estar se abrindo e falando sobre um problema. Na verdade, sabe o que acontece? As pessoas aparecem quando falam que tô com um tumorzinho, tô com um câncer. Então, elas acham que a hemorroida, por vezes, é o câncer. E isso faz com que ela procure o médico. Então, ela tá com tanto medo que ela fala, eu vou ter que fazer o exame. E aparece. Tá. Então, principalmente o homem. A mulher, ela é mais cuidadosa. A mulher, ela, por ter o ginecologista, por ter todo esse cuidado, ela vai mais no médico. Mas hemorroidas são mais comuns em mulheres? Porque mulher tem mais a fama de ter intestino preso. Na verdade, é meio a meio. Tá. Na verdade, não existe uma prevalência, né? Só de um lado. É que talvez a mulher procure mais ajuda antes. Tá. O homem, quando procura, é porque a situação está muito pior. Você falou de um tumor, uma situação mais grave, mas quem tem hemorroidas pode ter sangue nas fezes. Pode ter sangue nas fezes, e sangue nas fezes pode ser um tumor. Mas isso não necessariamente. Se você for ver uma pessoa que está com sangramento nas fezes, é mais provável ser uma hemorroida pela prevalência da doença. Mas isso alerta, fala, opa, digitou no Dr. Google e coloca sangramento nas fezes, é câncer. Pronto, vou morrer e procuro o médico. Tá. Isso faz com que eles procurem. Agora, toda hemorroida, ela oferece o sintoma? Toda hemorroida sangra? Ou você pode ter ali lesões, não vou saber usar o termo, mas vou usar um bem popular, adormecidas ali, que elas existem,
mas não sangram sempre, Então, estão mais tranquilos. Então, as hemorroidas, elas são separadas principalmente em 2 tipos. As hemorroidas internas e as hemorroidas externas, tá? Claro que tem alguns tipos que são hemorroidas mistas, que são a interna e a externa, que é um estado mais grave. As hemorroidas internas são aquelas que ficam para dentro do canal do ânus. E elas promovem mais sangramento, o principal sintoma é sangramento. Então não dói tanto, não tem tanto desconforto, mas vai evacuar, tem um sangramento mais importante e essa é a característica desse tipo de hemorroida. As hemorroidas externas, elas já são diferentes, elas doem bastante. Então é aquela hemorroida que lateja, que arde, que tem mais desconforto. As hemorroidas internas, elas evoluem para hemorroidas mistas e vão ficando cada vez mais graves e cada vez mais preocupantes. Então assim, você tem que intervir antes de que chegue nesse ponto. Ah, mas todos os casos são cirúrgicos? Não, a maioria não é cirúrgico. A maioria é um tratamento clínico, mudanças de hábitos, você indo melhor no banheiro, não deixando o intestino ficar preso, fazendo um exercício físico, você consegue estabilizar ela e às vezes você vai viver normalmente com ela. Eu vou perguntar da alimentação. Claro que a nossa alimentação pode favorecer uma evacuação melhor, né? Mas também o que a gente come. Então, por exemplo, quem tem hemorroida deve evitar algum tipo de alimento? Foi feito alguns estudos, principalmente sobre a pimenta, tá? Então, a pimenta é um grande... Todo mundo vai falar, pimenta é o problema. Foi feito um estudo e pegou um grupo e pegou pessoas que faziam muito uso de pimenta e outro grupo que não faz uso. Não teve diferença estatística. Então, assim, é um mito, tá? É um mito em relação à pimenta. Claro, eu oriento, você tá com uma hemorroida extremamente atacada. A pimenta, ela pode deixar as fezes um pouco mais ácidas, pode dar uma mudança no hábito intestinal e isso pode ser um fator para você piorar. Mas, assim, nos estudos não comprovou. Isso é um mito. Legal. Você falou de doer e latejar. No dia a dia, então, assim, a pessoa não está... nem com vontade de ir ao banheiro e nem no momento da evacuação, e isso pode provocar uma dor em qualquer momento, só quando ela está sentada, tem aquela... que popularmente isso ficou muito conhecido, uma almofada, que seria como se fosse uma boinha, então ela é vazada no meio, né? Não sei se isso se usa ou não, ou se então, só ficou no senso as coletivo. hemorroidas externas, elas têm essa característica de ter muita dor. Então, você faz uma trombose, que é quando... o sangue ele fica pisado e fica inchado. E isso dói bastante. Então esse é o tipo de... E aí o que acontece? A boinha que o pessoal usa é para você não ficar apoiando aquela região aonde dá dor. Não é o único tratamento, talvez você possa usar como um paliativo na situação da crise, mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer o tratamento com pomada, o tratamento com banho de assento, que é excelente para poder resolver isso. Então, assim, hemorroida tem tratamento e, na verdade, é que as pessoas, elas meio que vão seguindo um tratamento com medo de ir no médico. O que acontece? Vai na farmácia ou, às vezes, procura no Google e acaba não fazendo um tratamento adequado. O que acontece? A hemorroida, ela volta. Então esse é o ponto. As pessoas, elas não acreditam quando chega lá no consultório e fala, olha, eu tô com uma hemorroidinha, mas ela já melhorou, já entrou, já não tô mais sentindo dor. Só que aí eu falo assim, em pouco tempo, qual é o problema? Essa hemorroida, ela volta. Se ela não mudou os hábitos de vida, continuou tudo igual. Vai dar um mês, você vai ter uma nova crise. Vai dar um mês, você vai ter outra crise. Então, para isso que serve o tratamento, para poder resolver isso. Então, mesmo essas externas que você falou, elas podem regredir. Pode. Então, trata. Sim. Só que você precisa de uma mudança robusta. Sim. Senão ela volta. Agora, o tratamento cirúrgico, certo. Você trata aquelas que estão ali, mas novas também podem aparecer. É que normalmente as hemorroidas, elas ficam para dentro. Então você falou, é mais comum ter uma hemorroida interna do que ter uma hemorroida externa, ao menos que ela já chegou. Você estava falando sobre a classificação. Isso. Então as hemorroidas, elas têm 4 graus. A hemorroida grau 1 é aquela que só fica dentro do canal anal e a gente estava falando sobre a hemorroida interna. A grau 2 é aquela que sai sozinho e volta sozinho. Então a pessoa às vezes não precisa colocar para dentro. As hemorroidas grau 3 é uma hemorroida que sai para fora e a pessoa coloca para dentro. Então você já imagina o transtorno. Todo dia você faz uma evacuação e você acaba tendo que colocar para dentro. E a hemorroida grau 4 já não volta mais. A hemorroida, ela fica toda para fora. Por mais que você tente colocar, você não consegue colocar para dentro. Trata.
Mas esse caso é cirúrgico. Sim, então assim, as hemorroidas, principalmente grau 1 e grau 2, que são essas que ficam mais para dentro, o tratamento com pomada e remédio funciona. Tá? Agora, as hemorroidas grau 3 e grau 4, que é aquelas que já ficam para fora, é necessário cirurgia. E isso tem traz cirurgia. outro comprometimento, até questão de higiene, Exato. dificuldade. As hemorroidas externas, elas saem muita secreção. Então, o homem ou a mulher vai ter uma secreção na calcinha ou na cueca. Isso é muito desconfortável. Eu já tive uma senhorinha de 75 anos que ela falava para a família que ela ia meditar no banheiro. Meditar, porque ela ficava 1 hora para conseguir colocar a hemorroida para dentro. Então, a família achando que ela estava meditando no banheiro e, na verdade, ela estava colocando a hemorroida. Olha que desconforto. E ela precisou de 75 anos para chegar no médico e falar: eu não aguento mais, eu vou passar essa vergonha. Operou e resolveu. Opera, resolve, porque aquela ali não volta mais. Sim, não volta mais. Tá. E eu acho que assim, as pessoas também têm muito medo da cirurgia de hemorroida. Vamos falar então dessa cirurgia de hemorroida, doutor? Como é o preparo para isso? Então, claro, até para você chegar no médico com a queixa, talvez anos tenham sido necessários ali para que você, né, pudesse tirar esse peso das suas costas, né? Então, tira isso, fala, que vai tratar, vai resolver. Aí você diz que é cirúrgico. Pronto. Outro tempo necessário. Outro trauma. Conta pra gente como é esse caminho e essa conversa. Então, assim, normalmente a pessoa que chega para fazer um procedimento desse ela já passou por muito perrengue, ela já tá sentindo que tá na hora de operar. Normalmente é assim. Raramente vem um início, vem uma pessoa que tá com uma hemorroida muito inicial. Mas eu te falo uma coisa, quando a pessoa chega na fase inicial é a melhor coisa. Porque numa fase inicial, hoje a gente tem procedimento que não tem dor, tem procedimento sem corte. Eu tenho hoje um procedimento que chama ligadura elástica. Você amarra as hemorroidas internas antes dela crescer e ficar externa. No hospital. No hospital com sedação. Tá. Mas bem mais simples. Bem mais simples. Você vai embora no mesmo dia e você no dia seguinte consegue trabalhar. Porque ele tem um leve desconforto, mas você não tem uma dor, você não tem algo... Então, assim, mas chegou no início, chegou no começo. Então, esse paciente teve um bom desfecho. Mas hoje a gente também tem técnicas muito mais aprimoradas. Hoje a gente tem uma técnica chamada THD, que é uma desarterização. Você tira a vascularização da hemorroida. É um procedimento também sem corte. Você não chega a cortar o tecido. E cada vez que você não corta, é menos invasivo. Então a recuperação é muito melhor. Agora, existem situações em que é necessário uma cirurgia tradicional ou uma cirurgia em que já está numa fase muito avançada, um grau 4, mas hoje eu tenho o laser. O laser de CO2 faz com que a gente determine em 7 dias o paciente ele retorna às atividades. Isso é muito bom. No passado, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre a cirurgia de hemorroida e já teve medo. Eu acredito que hoje eu consigo fornecer um pós-operatório muito bom para o paciente, para que ele consiga seguir as atividades, volte às atividades o quanto antes e tenha menos dor. Eu acho que esse é o ponto do pós-operatório. E tudo isso sem comprometer a competência da continência fecal. Então, não mexe nada em esfíncter. Uma cirurgia de hemorroida, ela não mexe no esfíncter, tá? Então, essa é a característica. Você operando com um médico que saiba fazer isso, claro, ele vai soltar a hemorroida do esfíncter, do músculo. Você faz uma dissecção, que é onde você separa um tecido do outro. Não tem que cortar tecido, não tem que cortar músculo. Essa é a característica de uma cirurgia boa de hemorroida. Então, a continência sempre será mantida. Exames. O que você precisa? Tanto para fazer diagnóstico, só o físico-clínico, e pré-operatórios? O que você precisa? Pré-operatório a gente leva muito em conta a idade. Então, normalmente, para um paciente jovem, a gente pede um exame de sangue simples, é o suficiente. Uma pessoa mais idosa, a gente pede exames cardiológicos e exame de sangue. Agora, colonoscopia. Então, todo paciente que chega com hemorroida e tem mais que 40 anos, ele tem que fazer uma colonoscopia para descartar que possa ter algum pólipo, que ele possa ter algum tumor. Afinal, o paciente com hemorroida, ele tem sangramento. E dá para jurar que é da hemorroida? Eu lembro de um professor meu que falou que ele já aconteceu 40 anos, ele foi operar uma hemorroida, ele operou o paciente que tinha hemorroida e ele mostrou na colonoscopia 2 meses após a cirurgia que tinha um tumor.
Na verdade, então é padrão. A partir de 40 anos tem que fazer... Normalmente, 45 anos, tá? No caso de hemorroida, a gente puxa para 40 anos e a partir de 40 a gente já faz uma colonoscopia. Isso é o suficiente, não precisa de mais nenhum exame para poder fazer a cirurgia. Tendo hemorroidas, quem tem hemorroidas fica mais suscetível a ter outras doenças orificiais, fístulas, uma fissura, abscesso. Tá. Então, assim, a hemorroida ela é uma patologia dessas veias e quando você começa a ter muito problema em relação a ela, dor, você pode ter uma hipertonia do músculo. O que é hipertonia? O músculo ele fica apertado, tá? Então, a partir do momento em que tem esse aperto no músculo, você favorece a ter fissuras, tá? Que é quando faz um cortinho no ânus. Fístulas, se essa fissura complicar, ou uma comunicação, e pode sim ter abscessos. Então é muito importante que a gente identifique se tem esse músculo mais apertado para fazer um tratamento já em conjunto com a cirurgia de hemorroida. E hoje o melhor tratamento é o Botox. É mesmo? Sim. A gente, como tem essa hipertonia do músculo, no passado a gente cortava um pedacinho do músculo. Tudo bem, na hora você não vai ter problema, você tem um músculo bem forte. Quando chegava a 75, 80 anos... E a gente está vivendo cada vez mais, cada né? vez mais começava a perder fezes. Tá. Hoje o Botox a gente sabe que aplicando no músculo, ele vai fazer o quê? Ele vai paralisar um pouco o músculo. E essa paralisia é o suficiente para que tenha um relaxamento do músculo. Você consegue cicatrizar a fissura, você consegue melhorar da fístula, você consegue melhorar da hipertonia e depois de um tempo ele vai reverter o efeito do Botox e você vai seguir sua vida normalmente. Então não é algo que você precisa reaplicar, é um tratamento pontual para aquele momento, faz o tratamento. Porque normalmente a hipertonia do esfíncter do ânus ela é ocasionado pela pessoa, assim, não que a pessoa faça voluntariamente, mas que como ela está com dor e está com desconforto, ela vai sentindo cada vez mais dor e vai fazendo mais pressão no músculo. A gestação aumenta o risco de hemorroida? A gestação, ela aumenta sim, principalmente pela pressão do nenê. O nenê ele vai crescendo e vai fazendo uma pressão sobre uma veia que a gente tem no corpo que chama veia cava. Com esse aumento de pressão, ele comprime a veia e faz com que todas as veias, perna e ânus, aumente, então favorece varizes e favorece hemorroidas. Mas normalmente, aquela pessoa que tem uma hemorroida muito grande na gravidez, quando nasce o nenê depois de um tempo, costuma melhorar. Tá. Se ficou alguma coisa ali, também vai buscar tratamento. Vai buscar tratamento, mas normalmente costuma melhorar bem após, por ser um período muito pequeno, em que fica muito inchado. Mas é um problema muito comum das gestantes, elas sempre procuram no final que costuma ter. Importante manter o hábito intestinal legal, não pode deixar para ir no banheiro a cada 3 dias, 4 dias, que você vai começar a ter problema, ou ficar forçando muito para ir no banheiro. Esse é o que você vai conseguir fazer para não ter hemorroida. Passar tempo extra lá também, né? Isso. Que você falou de... O importante é você se preparar, ter a vontade de ir no banheiro, vai e sai. Não leva nem o celular, eu acho que esse é o segredo. Talvez o celular é o grande problema que a pessoa fica lendo e fica demorando mais tempo. Tem na internet, circula por aí, o que seria a posição mais adequada de evacuar, então que teria que apoiar melhor os pés e colocá-los até um pouco acima. Mito ou verdade? É verdade. Hoje, a melhor posição para evacuação seria de cócoras. Tá? Então é um hábito funcional e o intestino ele fica alinhado para poder fazer. Claro que é algo bem rústico e hoje o que a gente recomenda tem uns banquinhos que você compra até na internet e você coloca e você fica com a perna mais elevada, fazendo com que o reto ele fique numa posição melhor para evacuar. Ajuda bastante. A gente falou do tratamento de hemorroidas através de cirurgia e eu te perguntei de outras doenças orificiais também que podem acontecer. É sempre mais complicado quando você tem, além das hemorroidas, um abscesso, uma fístula, alguma outra demanda? A hemorroida a gente consegue resolver num procedimento único. As fístulas, elas já complicam. A fístula a gente tem O que é a fístula? Explica pra gente. A fístula é uma comunicação de dentro do intestino, principalmente o reto ou o ânus, com a borda do ânus, não passando pelo esfíncter. Então, o que acontece? Você vai entrar os gases ali, que normalmente as pessoas têm, e aí sai na pele. Então, isso faz com que comece a sair pus ou forme abscessos, tá? Então, o que acontece?
Qual o problema? A fístula, você tem que fazer um corte nela para poder ir fazer uma nova cicatrização sem que seja um túnel, sabe? Eu falo pro paciente, a fístula é um túnel. Tem que fechar o túnel. Tem que fechar o túnel como se fosse de baixo para cima. Então você tem que cicatrizar totalmente. O problema é que a gente tem um esfíncter. Então você não pode cortar. O que tem que fazer? Você tem que colocar, às vezes, um fio que vá trazendo essa fístula para fora sem cortar o esfíncter. Isso chama-se sedenho. E isso demanda trabalho, a fístula realmente é muito mais complexa. O paciente, às vezes, ele tem que fazer 2, 3 procedimentos até sair essa fístula, de forma que você não corte o esfíncter. Então, realmente, se você comparar uma hemorroida, que dá desconforto, que tem com uma fístula, a fístula é extremamente mais ela é muito mais trabalhosa e muito mais desconfortável. As fissuras... E o que poderia causar isso? A fístula, normalmente, ela é causada por um abscesso que tem dentro do intestino. É espontâneo, não foi força ao evacuar, nada disso? Não. Assim, pode ser um esforço, porque ele pode fazer uma fissura. Então, você faz um cocô muito grande, que fique machucando muito, e ele faz um corte. Aí, a partir do corte, faz um abscesso, e aí ele acha uma comunicação para fora e para dentro. E isso faz com que forme uma fístula e, consequentemente, às vezes um abscesso. As fissuras, elas são também bem importantes e é talvez uma das patologias mais incômodas da coloproctologia. Ela é terrível porque ela é muito dolorida. Então, assim, as pessoas dizem, doutor, eu tô com hemorroida. Não tá com hemorroida, às vezes tá com fissura. Às vezes você faz uma evacuação e fica 5 dias sem ir no banheiro e faz uma evacuação. É realmente um cocô muito endurecido, que machuca muito a borda do ânus. E aí ele faz um corte. Esse corte, temos um problema. Você não pode ficar sem fazer cocô. Você vai ter que continuar fazendo. E isso ele não consegue cicatrizar. E vai machucando, e vai machucando. E você tem a pior dor. A gente fala que a fissura é uma dor bem importante. Qual é o tratamento? Principalmente pomadas, banho de assento. Banho de assento é excelente. Nós temos com algum medicamento? Normalmente com água morna é o suficiente. Às vezes a gente usa chá de camomila, que é uma coisa que ajuda. Mas o que nós temos que falar também é, não pode usar papel higiênico. O ideal é lavar. Lavar, sempre falo. Mas doutor, eu tô na rua, não tenho o que fazer. Leva o lencinho umedecido. Eu acho que realmente nós precisamos mudar esse hábito. O próprio papel higiênico ele é muito grosseiro para o ânus. Ele faz fissura, ele machuca, ele piora todas essas condições orificiais. Então temos que usar lencinho umedecido, aquele de bebê mesmo. Legal. E essas mudanças vão favorecer, aí vão ajudar, né? Quem já tem o problema, quem não tem, que não quer ter também. Isso. Né? Então já faz as mudanças aí preventivas, que isso é super importante. E sem medo, sem vergonha de relatar essas questões pro médico, né? Com certeza. Para receber esse encaminhamento. Você está, às vezes, numa outra especialidade. É um outro médico, mas ele te encaminha, né? Para continuar. Todos os médicos, eles são treinados e estão capacitados para isso. Talvez a gente tenha um pouco mais de vergonha por ser algo íntimo, mas eu tenho certeza que seu ginecologista ajuda bastante. Eu tenho muito paciente que procura o urologista. O urologista, você acaba tendo uma intimidade maior. Então, sempre o médico de referência é intimidade com o homem, o urologista, com a mulher, a ginecologista. Então, assim, mas nós, coloproctologistas, estamos aqui para ajudar. Nós podemos ajudar vocês. Pode ter certeza que nós não temos tabu, nós falamos sobre tudo, não temos vergonha. E nem você precisa ter vergonha para falar com a gente. Tem tratamento, dá para viver muito melhor, né? Vamos de perguntinha? A gente tem 1 minuto e uma pergunta. 1 minuto e um sonho. Vamos ver. Haroldo Barros, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Boa tarde. A encoprese infantil é um fator que acarreta no aparecimento de hemorroida? Obrigada, Haroldo. Então vamos falar um pouquinho. A encoprese infantil é a constipação, é a dificuldade de ir no banheiro que faz com que a criança ela faça o cocô em forma de cabrita, são bolinhas. E isso pode sim, a longo prazo, fazer com que ela desenvolva uma hemorroida. Como eu disse, o fator forçar muito para ir no banheiro é um dos fatores de desenvolvimento de hemorroida. É o único? Não. Vai ter que ter sedentarismo. Tem fator genético. Fator genético também. Você pode olhar. Familiares, a pessoa... É uma coisa, vem um familiar operou, o outro familiar operou. A gente sabe que existe esse fator. Então, a encoprese infantil é sim um fator de risco para hemorroidas. Legal. Vou deixar aqui o contato, o Instagram do doutor. @Adnei Esteves. @Adnei
Esteves, do jeitinho que está escrito na sua tela. Doutor, volte. Com Obrigada certeza. por esclarecer nossas dúvidas, viu? Volte sempre. Obrigado, Obrigada. viu? Obrigado.